começo. Você falava aí, mexeu muito comigo aqui. Eu falo que ele no cérebro. Glória a Deus. 4 gerações sem ouvir a voz do Eterno. Agora, pior do que, talvez, né? Pior do que a ausência da voz dele, sejam homens falando como se fosse ele falando. E aí nós estamos num tempo, eu sinto o Espírito Santo aqui. Aleluia. E essa noite ela é profética. Essa noite aqui ela estava guardada, agendada. Aleluia. Não foi 400 anos, mas foi um tempo. Então, o número 4 significa tempo oportuno, né? Toda vez que o 4 aparece, é tempo oportuno. 40 significa oportuno. O povo ficou 40 anos no deserto. Né? O judeu só começa a conquistar depois dos 40. Depois dos 40. É o tempo certo. O Senhor Jesus, ele... 40 dias, tempo certo. Não é um número, literalmente falando, mas é um código de tempo. Um código de tempo. Eu prezo muito, eu volto ali, vou ali e volto aqui. Quando eu falei do que Paulo combatia. Paulo ali foi levantado para defender a sã doutrina e para combater a heresia. Então note que se levantar contra alguma coisa não é suficiente. Você vê em tempo de campanhas políticas, eu só te afronto, eu só confronto, eu só rebato o que você está falando, eu só vou contra aquilo que você apresenta, mas eu não levanto uma possibilidade diferente. Então se levantar contra alguma coisa não é positivo, a não ser que você se levante contra alguma coisa, se levantando por alguma coisa. Então Paulo se levanta pela doutrina e contra a heresia. E o Senhor diz que a heresia é como fermento. Ele compara tanto a sã doutrina dele, né, a mensagem, como fermento, e a sã doutrina, a heresia como fermento. Ele acautelai-vos contra o fermento dos fariseus. Um pouco dela acaba com toda a massa, e a massa é o ser do ser humano. Agora, a palavra heresia e a palavra evangelho, a palavra evangelho é uma palavra grega para boas novas. E nós estamos anunciando hoje as boas novas. Agora, a palavra heresia é uma palavra grega para novas notícias. Então, se eu vou para o sentido literal em português, olha só o que eu vou ter. De um lado eu vou botar à direita, né? Boas novas, e do outro lado, novas notícias. Olha como se parece, são semelhantes. Boas novas, novas notícias. De novo, o Espírito me impulsionando a falar isso. Né? Nós não estamos começando nada de novo, dando continuidade ao que ele começou. Nada de novo. O ser humano, o Eterno, ele chama o ser humano para fazer aquilo que ele determina. Não é, tu vai fazer uma arca, ela vai ter teu nome, mas a planta é do meu jeito. Moisés, tu vai construir um tabernáculo. Quem vai construir é você, Moisés, mas é do meu jeito. O Eterno está falando contigo. Mas é do meu jeito. É você que vai fazer, mas é do meu jeito. Ele me determina. Ele conduz. Então, note, boas novas, novas notícias. Agora, a gente está ouvindo boas novas ou novas notícias? Porque novas notícias é heresia. Boas novas. Não, mas essas boas novas já estão ultrapassadas. Eu quero novas notícias. E aí, quando eu for para as novas notícias, estou cansado das boas novas, porque já passou, eu vou para as velhas notícias e faço isso aqui. Ó. Não sei se dá para pegar. E se eu saio daqui, eu corro um risco muito sério. Porque o que eu posso levantar quando eu saio daqui, das boas novas, é uma nova notícia. Só que nova notícia, nós estamos construindo sobre o fundamento que já foi posto, Cristo Jesus. Paulo fala assim, muitos constroem e muitos podem construir. Só que veja como cada um constrói. Porque se você não constrói sobre o alicerce, o fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus, a construção desse homem sofrerá dano. Sofrerá dano. Então, vou passar a bola para você. Olha o que o Senhor está falando. 400 anos de silêncio. Semelhante a 400 anos de muito barulho. Quase, vamos botar aí, 90 anos do santo, que foi quando o João, né? Acho que no ano 90, né? Que João partiu. Então vamos botar 90 anos das boas novas. Depois daí começou a ser introduzido novas notícias. Nova notícia é heresia. Doutrina de homens, irmão. Se eu saio daqui, se eu saio das boas novas, eu vou para a doutrina de homens. Aí eu posso tudo. Doutrina de homens, a gente fala dos dogmas, né?
Paulo ainda pega pesado. Tem doutrinas que é de homem, mas tem doutrinas de demônios. Novas notícias. Né? Marcelo, eu vejo, você falando aí, eu vejo uma passagem muito interessante. Lucas escrevendo no capítulo 19, versículo em diante, ele falando sobre Zaqueu. Quando a gente fala de Zaqueu, o significado de Zaqueu é puro. Então, Zaqueu estava infiltrado no Império Romano. Hoje, se a gente for olhar a profissão de Zaqueu, ele era da Receita. E todos que trabalhavam, a Bíblia diz que ele tinha homens ao seu poder. Então, ele era chefe maioral, pegava umas meia dúzia, então 12, 6, 7, fala assim, vai lá no Marcelo, tem que pagar tanto do terreno dele, vai lá no Michel, tem que pagar da água. Diz lá o nosso amigo ali que ele tem que pagar o gás. Então, sempre estão devendo a eles. Só que Zaqueu, ele já tá falando, ele já tá vendo, ele tá ouvindo já o falatório de Jesus, cara. Jesus vai a Jerusalém, mas em Jericó ele para. E Jericó é uma cidade turística, adornada por palmeiras, é uma cidade cantadora, e a Bíblia diz que Jesus agora para falar com uma pessoa, Zaqueu. Tinha um povo em Jericó, cara. Tinha uma multidão com Jesus seguindo ele até Jerusalém. Olha só do que nós estamos falando. Jesus indo a Jerusalém, para em Jericó, com uma multidão, e existia pessoas dentro de Jericó. É uma cidade turística. E ele vai falar só com Zaqueu. Desce, que hoje a salvação chega para tua casa. Desce depressa. Aí a multidão, quem é ele? Porque publicando já sabia quem era. Aí eu tava tentando entender, como você falou, dente no cérebro. Cara, Zaqueu era completamente uma pessoa isolada. Porque eles eram mal vistos. Por causa de uma profissão que tirava danos de outra pessoa. Você vê que a salvação chegou tanto na casa de Zaqueu, porque no capítulo 18, pega essa visão, você que está me ouvindo aí, escuta, no capítulo 18, Jesus indo para Jericó, ele encontra com o jovem rico. O que Jesus fala para o jovem rico? Larga todos os teus bens e me segue. No capítulo 19, aleluia, Zaqueu larga todo o seu bem e fala assim, a quem eu defraudei, eu quero devolver. O rico não quis largar seu bem para seguir Jesus. Zaqueu, no capítulo 19, além de eu largar, eu vou devolver. Para seguir, porque chegou a salvação. Não era sobre valores, cara. Não era sobre coisas. Era sobre a paz que excede todo o entendimento. Jesus falou assim, eu deixo uma paz que o mundo não pode dar, meu amigão. Eu deixo a minha paz que... Bauaxa. De repente alguém está nos ouvindo agora, cara. Não consegue dormir, irmão. Às vezes tem um cargo. Às vezes... Deus deu uma promessa, ele alcançou. Às vezes o cara é concursado, ou um homem de lei, que pode usar a lei, né? Um homem bem sucedido, mas quando deita na cama não tem essa paz que eu quero apresentar, que nós queremos apresentar, que ela é vinda por Jesus. E Jesus ainda fala assim, eu vou pro Pai, mas deixa o Espírito Santo para consolar. Ninguém tá órfão. Ninguém tá órfão, cara. Então, se você for analisar, olha só, Marcelo, pensa comigo aqui, cara. Zaqueu falando assim, cara, eu não vou pertencer mais à Receita, não. Cara, esses homens que eu mando e desmando, não vou servir eles mais, não. Eu vou ter que largar. Por causa de uma pessoa que trouxe salvação para minha casa.
todo o posicionamento de Zaqueu, cara, ficou para trás. Encontrou o quê? Salvação. Tudo o seu conhecimento de profissão, de profissional, cara, não era mais interessante, Marcelo, do que seguir Jesus. Cara, a gente tá falando aqui de Jesus, salvação. De repente alguém agora quer tirar sua própria vida para tentar resolver o problema. Tirar a vida não resolve. De repente alguém aqui está nos ouvindo, cara, para tomar decisões que não foi consultada ainda a Jesus. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor decida, me orienta, me instrui, me conduza, abre a minha mente. E a gente só consegue visualizar todo esse contexto tendo paz e com salvação da alma. E você pega isso aí. Paulo em Efésios, olha que coisa maravilhosa. Paulo em Efésios, capítulo 2, diz assim, ó, olha que coisa linda. Verso 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, segundo os seus desejos. O quê? Você parou aí? E pensamentos. O Espírito está aqui. E éramos, olha só, no finalzinho. E éramos, por natureza, destinados à ira. Eu gosto mais da versão que está assim. E éramos, por natureza, filhos da ira. Verso 4. Aí vem, ó. Então, primeiro ele mostra as minhas realidades. Ó. E estávamos no meio de pessoas semelhantes a eles. Eram as nossas práticas. Porque todos nós éramos, ele está falando no passado, porque ele está falando da perspectiva de alguém que já está em Cristo, né? E éramos, por natureza, filhos da ira. Aí vem o verso 4. Efésios 2, verso 4. No entanto, isso aqui muda tudo. No entanto, o Eterno, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós, aqui que eu chego, estando nós mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse Senhor nos chamou para esse tempo, né? Pior do que 400 anos de silêncio, é muita gente falando. E quando eu falava aqui, enquanto você falava, Jesus falava comigo assim, o Senhor Jesus falava comigo assim, ó, eu estou aqui. Você falar de alguém na ausência é muito fácil. Glória a Deus. Eu digo que muita gente fala contra o meu Jesus, o nosso. Eu quero ver falar o dia que tiver face a face com ele. Na verdade não vai conseguir falar, todo mundo vai se dobrar. É muito pesado isso. Hoje todo mundo fala do judeu. Há um provérbio em Israel que diz assim, mais ou menos isso, se eu não estiver equivocado, que é até que toda a terra se torne do verdadeiro judeu. Isso, e ele é o verdadeiro judeu, toda a terra vai ser dele. Agora tem uma coisa aqui, porque nós temos, Paulo diz que Satanás, o príncipe deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, ele mantém as pessoas em trevas é ignorância. Ele mantém as pessoas em ignorância, ele mantém as pessoas sem conhecer o plano salvífico. Por isso que a palavra diz, aprove o Eterno. De repente você já fez essa pergunta. Ah, tá, e fulano e os índios? E isso? Paulo diz assim, e não ouviram o evangelho. Paulo diz assim, aprove o Eterno salvar pela loucura da pregação. Então há uma responsabilidade para cada um que tem o evangelho dentro de si. O evangelho não é só para você, é para anunciar a outros, para compartilhar. Eu volto ao que eu falei ali no começo. O que vale você ter visão e estar andando no meio de cegos. Se você pode dar visão a eles, dê visão a eles, mas não se torne um cego também. Agora Paulo diz aqui, ó, éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros andávamos neles dos pecados. Mas o Eterno, que é rico em misericórdia, pelo amor que nos amou, nos deu vida em Cristo. Então, quando eu falei assim que Satanás, o príncipe deste século, ele é mestre de cegar o entendimento, quando eu convoco alguém para vir para a luz, para vir para Cristo, a primeira coisa que essa pessoa pensa, isso é instantâneo, é o seguinte: bom, então vou perder a minha vida para andar com Jesus ou ir para a igreja, como muitos dizem, né? Não, querido, você não tem vida. Você não tem vida, aí que está a questão. Então não é nem entregar sua vida a Jesus, é entregar sua morte.
Estávamos mortos em delitos e pecados. É entregar a sua morte. Você não tem vida. Ele é a vida. Então você entrega a morte. Morte no casamento, morte na saúde, morte na alegria, morte na esperança, tudo isso é morte. Então não é entregar a sua vida a ele, é entregar a sua morte e experimentar a vida de verdade. E aí é um nível de coisa que nós estamos falando aqui, está no terceiro, quarto nível de entendimento, que não é um nível que pode ser experimentado, Michel e Júnior, aqui, cara. Entende? Uau. Eu não consigo. Legal. Não consigo passar isso para você aqui. Eu tenho que fazer você experimentar, irmão. Tá dentro. Felipe, ele desfrutou disso, ele teve um encontro com o Senhor ali. Sim. Aí a palavra diz assim, e Jesus encontrou Felipe. Felipe foi impactado quando teve um encontro com ele. Felipe sai dali e vai até Natanael. Quando ele chega em Natanael, diz assim, Natanael, encontrei a Jesus. Não, peraí. O texto diz assim, Jesus encontrou Felipe. Felipe está pregando para Natanael, que foi ele que encontrou. Encontrei aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Porventura não é esse o Messias? E aí Natanael pergunta assim, tá, de onde ele vem? E aí Felipe responde para ele assim, de Nazaré. Aí Natanael combate, Natanael diz assim, não, de Nazaré, não pode vir coisa boa de Nazaré. Preste atenção no que Natanael está falando, porque Felipe fica sem resposta. Felipe tem a experiência, mas não tem a poder de argumentar o que ele está sentindo, porque não tem como. Jesus se experimenta.